Fala galera, tudo bem? Estamos aqui a começar mais um Pode Calhar, diretamente dos estúdios da Casa do Som. Eu, Val Andrade, meu grande amigo Riso Largo, Curupira, Rodrigo Almeida. Gente boa, gente amiga espalhada pelo mundo afora, mais um Pode Calhar. Já tinha saudades tuas, pá. Você fica doente, não veio? O último você não veio, ficou dodói, né? Às vezes a gente tem essas coisas, né? Mas pronto, hoje nós estamos aqui com um convidado, mais uma pessoa, gente finíssima, como a gente comenta lá no Brasil, quando gosta de uma pessoa que é... Assim, de primeira você já vê que é uma pessoa legal, leve, sorridente, brincalhona, jogou muita bola, jogou por vários clubes, vai contar tudo aqui pra gente, vai contar casos, inclusive de personagens que já passaram por aqui. Olha jogou aí, com muita gente. E ele me disse que tem um aqui guardado que pouca gente sabe. Ele vai contar isso aos poucos, mas estamos hoje aqui com Pedro Henriques. Muito obrigado, cara. Obrigado eu pelo convite. Que é isso, nós temos que agradecer. Jogador porque, caro, né? Jogador caro, nós ainda, de uma certa forma, estamos a começar e receber figuras como você, que não só foi jogador, como é também uma pessoa de mídia, tá na televisão. Para nós é muito importante, nos dá prestígio e é realmente de verdade que eu te agradeço por você ter vindo. Tem que agradecer ao Valdo. Eu vi o do Valdo e disse, quero ir ali. O Valdir foi sensacional. O Valdo tem comentário. A gente recebeu outro dia uma pessoa. É dia sim, dia não, Valdo? Tem 3 meses. Dá para fazer uma enciclopédia do Valdo. Enciclopédia, Um episódio, uma série Netflix do Valdo. Quinta temporada, a história do Valdo. Mas então, vamos lá. Do começo, nasceu aonde? Como foi família? Pai jogava bola, não jogava? Foi o irmão? Conta pra gente. Eu nasci em Lisboa. Depois fui crescer fora de Lisboa, nos bairros que haviam fora de Lisboa, perto do Cacém, havia um bairro que era Miracintra, e sempre joguei futebol. O meu pai jogava futebol, mas não de uma forma profissional, jogou até na segunda divisão. Na altura as divisões eram diferentes, era avançado, e eu sempre joguei futebol na rua. Claro, como todos os meus amigos jogavam futebol na rua, podia haver um em 80 que não jogasse. Não sei se era bullying ou não, mas na altura todos jogavam à bola, iam baixando até chegar à baliza. Se não tinha tanta qualidade, jogava na baliza, mas jogava. E depois eu, com 10 anos, 9 anos, eu tinha um amigo, porque nas idades depois faz anos antes de agosto ou depois de agosto, ou seja, mesmo que tivéssemos os dois 9 anos ou 10 anos, quem fazia antes de agosto começava um ano antes, as épocas eram um bocadinho diferentes. Portanto, ele já estava no Belenenses, eu fui lá treinar também com o pai dele, e fiquei no Belenenses. Portanto, foi assim que eu comecei a jogar futebol, aos 9 anos, 10 anos, e joguei 5 anos na formação do Belenenses. Depois fui para o Benfica, joguei 3 anos na formação do Benfica e a partir disso subi a sénior, na equipe principal. Mas quando você entra no Belenenses, já tinha na cabeça ser jogador? Não, com 10 anos não. Eu gostava de jogar futebol, era para jogar futebol. Isso depois começa a acontecer mais tarde, sei lá, quando vou no último ano do Belenenses, eu tinha 15 anos, eu sou chamado para a Seleção Nacional. E depois vou para o Benfica, portanto a partir dali aquilo toma com 15 anos mais ou menos que deu aquilo toma um caminho um bocadinho, não é como agora, os miúdos, mas toma um caminho mais profissional. Não sei se já havia na seleção muitos estágios de 1 semana, 2 semanas, campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, torneios, muitos torneios. Na altura do Carlos Queiroz havia muita competição nas seleções e muitos estágios, e éramos quase profissionais, no sentido em que treinávamos de manhã e tarde, com frequência, na seleção. Com 15 você já estava a frequentar a seleção? 16 anos. 16 anos. E portanto foi um período em que era muito focado naquilo, continuava a estudar, mas nessa altura tinha a ambição, quando era miúdo era o sonho, mas ali já tinha a ambição de fazer muito para conseguir chegar lá, porque era muito difícil. As coisas ficaram um bocadinho mais fáceis ou menos difíceis, depois da geração de Riad, quando Portugal foi campeão do mundo. Em 91, né? Antes de 89 ou 90? 91 é em Lisboa já. Já em Lisboa. Já é a segunda geração, que é a final contra o Brasil. Exatamente. A geração anterior, que tinha o Hélio, o Abel Silva, o Palmadeira, o João Pinto, que depois também fez dois, mas é a anterior, não sei se é 89, se é 90, é a anterior que abre essa janela com o Carlos Queiroz, e essa segunda em Lisboa já veio confirmar isso, e a partir daí quase que se abriram mais as portas. Hoje não há portas, são portões de garagem. Portões de garagem. Quando você sai, quando você entra na seleção, como é que foi essa sensação? Assim, a primeira convocação, você já imaginava, já tinha alguma pista? Não, ou foi fui surpreendido? porque eu ainda estava no Belenenses. Eu era de primeiro ano, naquela questão, eu era juvenil de primeiro ano,
E os juvenis da seleção, eram os sub-16, iam ao Campeonato da Europa, não sei se foi na RDA, na altura, eu não sei se a Alemanha, eu acho que ainda estava na RDA, a República Democrática da Alemanha, eu acho que foi antes delas se juntarem. Foi antes de 89, né? E então já estava uma seleção formada, e é muito difícil tu entrares numa seleção formada, mas foi para começar. E então aquilo já me soube uma coisa, uma dimensão, isto é uma dimensão que eu tenho que ainda pedalar para chegar. E portanto eu não entrei no europeu, eu fui ao estágio antes, mas depois não fui à convocatória final, que eram mais velhos do que eu, embora houvesse alguns da minha idade. Eu lembro-me que um colega meu, eu acho que ele foi, que era o Nuno Santos, que era um cigano avançado, um jogador de grande qualidade. Eu acho que ele entra nessa convocatória, porque ela de facto fazia muita diferença. E a partir daí, depois na época seguinte, eu depois vou para o Benfica, e depois começa uma temporada nova. A maior parte desses jogadores já saltam para o escalão de juvenil, e eu continuo no júnior, aliás, e eu vou para o segundo ano, e a partir daí foi regular. Mas essa primeira vez quando chamou, você estava onde? Em casa? No clube? Não me lembro. Não lembra? Me lembro. No clube, não havia cá, nem dava na rádio, não dava em lado nenhum. Nada. Agora foi uma ligação? Não, foi fixo. no clube me deram um papel, olha, estás convocado. Um papel. Como é que chamam aquilo? Um fax? Um fax, não, aquilo mais antigo, um telex? Um telegrama. Não me lembro. Lembro que me deram um papel a dizer, olha, estás convocado, tens que estar na Santa Apolónia, normalmente era Santa Apolónia, depois um autocarro pegava e levava-nos para o Jamor, para o Estádio Nacional. Não, sem patrocínio, sem rede social. Sim, patrocínio era o pai patrocínio. O pai patrocínio. O meu pai e isso que eu ia falar, quando você deu notícia pro pai. Não me lembro como é que foi. Não. Mas o meu pai nunca foi, é como eu agora, nunca foi muito expansivo. O meu filho também foi convocado para o europeu, eu fiquei contente por ele, mas não foi uma coisa... As famílias aos gritos. Às vezes é pior aguentar o pai que o próprio jogador, né? Às vezes o pai do jogador é pior. O problema normalmente não está no filho, está no pai. Acreditem no que eu digo. E o clima na seleção, qual foi a principal diferença, ou não houve, do clube é muito diferente. Eu no Bolonenses era um bocadinho, em relação à seleção, à forma como funcionava, era amador, no sentido em que havia estágio, havia palestra antes do jogo, portanto era algo diferente. E depois eram todos jogadores, neste caso Benfica, Sporting e Porto, Boa Vista, claro. Não sei se estava alguém do Braga, não me recordo, mas não passava disso. E, portanto os únicos estrangeiros eram aqueles dois do Bolonenses, porque de resto era tudo das equipas grandes, e já era um grupo, era um núcleo, era um plantel já de seleção, vinha da época inteira a qualificar-se para depois ir ao Campeonato da Europa. E, portanto eu lembro, porque tinha eu era um jogador agressivo e chato, eu lembro que tinha tido guerras com muitos dos que estavam ali, havia alguns ali de certeza que não morriam de amores por mim, mas depois passou-lhes, porque eu como colega sou muito melhor do que como adversário. Já não dava tanta porrada neles. Nada. Não, dava alguma, mas era carinhoso. E para o miúdo de 16 anos chegar na seleção portuguesa, junto aos seus colegas, como é que foi essa... Lembra dessa fase? Eu lembro-me que gostei, toda a gente escola, gosta daquilo. As miúdas. Não havia tanto glamour, não havia redes sociais. Não havia nada. Pouca gente sabia. O que sabia é que eu de vez em quando deixava de ir à escola durante 2 semanas, porque estava em estágio. Portanto, na minha turma sabiam. Eu também raramente jogava a bola na escola, mas de vez em quando jogava. Quando era miúdo no Bolonenses, aí dava para mais. Quando fui para o Benfica e depois na seleção, depois tu tens de ter alguns cuidados adicionais, no sentido de não inventar muito. Eu sempre levei, ou quase sempre levei a minha carreira a sério, mas para mim era um motivo de orgulho. Estar na seleção nacional era, ainda mais que o Carlos Queiroz. O Carlos Queiroz tinha sido campeão do mundo em Riad, e em Portugal teve sempre gerações de grandes jogadores. Para mim estar na elite era obviamente um prazer. Olha, agora que ele falou no Carlos Queiroz, né? Uhum. Eu tenho também colegas jogadores que falam a respeito dele. Como é trabalhar com o Carlos Queiroz? Para mim ele era um deus. Para nós entrávamos em campo, nós à partida ganhamos, porque o nosso treinador é o Queiroz. A organização, eu via coisas, portanto, isto foi, sei lá, já há quantos anos? Isto foi em 90. O Muro de Berlim caiu em 89. Foi por aí, por 90, nós já fazíamos treinos
que eu depois vim fazer agora nos séniores, os treinos por setores, saídas de bola. Há equipas que eu vejo hoje no profissionais que não têm as saídas de bola. Eu vejo a bola entra no corredor, no lateral, e nós tínhamos 3 jogadas. Depois, tu não tens que fazer aquilo, mas se tiver tudo fechado, aquelas 3, tu tens movimentos que te permitem fazer uma, pelo menos, que era, sei lá, o extremo vem buscar a bola no pé, que traz o lateral, ponta de lança, movimento nas costas, para meter a bola por cima. Eu não vejo fazia fazer 30 anos. Mas o beabá às vezes dá bá, né? Sim, às vezes dá lá. Ou outra, ou não, o ponto de lança não vinha, era o médio que entrava, ou o extremo vinha e rodava para dentro, depois vinha apanhar o Marinho Pérez a fazer isso. O extremo roda por dentro, ou jogas no médio, ou jogas na ponta de lança, ou então fazes aquilo que te apetecer fazer. Nós fazíamos muito isso, bolas paradas defensivas, bolas paradas, e estamos a falar de miúdos de 16 anos, bolas paradas ofensivas, bolas paradas defensivas, a questão das dobras, do posicionamento da linha defensiva, fazíamos isso tudo, e portanto para nós era mesmo estar, nós tínhamos o melhor, e portanto à partida íamos ganhar, era essa a sensação que imperava na seleção. Então você pode garantir que, dizer que os ensinamentos do Queiroz você levou para toda a vida? Sim, ainda agora uso às vezes, ele tinha uma expressão, porque fala-se muito da agressividade defensiva, mas também há agressividade ofensiva. Tu às vezes tens equipas, pelas características dos jogadores e da equipa, que a bola passa e é o quase golo, é o quase chega, quase que ganha. E o Queiroz tinha uma frase que nos dizia às vezes, e eu uso muitas, que é: a bola está na área, se está uma coisa redonda no chão, chuta para a baliza. Se tiver cabelo, pede desculpa. Hoje em dia, se calhar, a dizer isso, é muito grave. Violência, né? É bullying, mas era no sentido de tens que ser, não é só quando estás a defender que tens de ser agressivo, a atacar também. É claro que há equipas e jogadores que são agressivos ofensivamente e não é para bater em ninguém, é para ir por lá com tudo para ganhar o lance. E ele tinha muito essa questão. Nós víamos depois o jogo que fazíamos, víamos em grupo com ele e ele apontava logo: olha, aqui lembro-me de um lance no torneio do Algarve, talvez, em que eu era o último defesa e a bola veio, foi cortado, eu apanhei a bola no canto ofensivo, apanhei a bola, peguei na bola, driblei 1, driblei 2, ao terceiro perdi a bola e eles lá foram eles, não sei se foi golo ou não, e ele na palestra contou-os, bom, eles aqui, à primeira não deu golo, eu fiz isto 2 vezes. Abusado. E à segunda, e ele assim, na palestra, bom, eles aqui ainda não tinham percebido que o Pedro queria entregar o ouro. E o Carlos Queiroz, na sua forma de ser, era um treinador explosivo, daqueles que, ou era um cara... Ele era educado. Mas era exigente e também sabia dar os seus gritos. Mas não era aquele de andar sempre aos gritos, não, era dizer coisas, tens que falar alto para se ouvir. Sim. Mas não era desses treinadores loucos que andam aí. O que você acha disso? Eu percebo, mas acho que isso não tem. Eu acho que isso é uma coisa incontrolável, porque eu não acho que isso seja uma mais-valia para a equipa, porque a maior parte das vezes eles não ouvem. Estão em campo. Não ouvem, só se o estádio estiver vazio ou se houver Covid e está a porta fechada. Gritam, não ouve. Ou aqueles saltos a pressionar. Eu acho que é mais, porque eu sei que no banco, eu não estive muitas vezes no banco, mas no banco sofre-se mais e, portanto, é natural que os treinadores explodam com facilidade, ou às vezes a malta que está no banco. Aqueles que ficam muito serenos, muito quietos, é que eu invejo. Invejo como é que é possível eles conseguirem estar ali congelados. Parece que não está a acontecer nada. Porque eu acho que isso pode ser também aquela coisa, não pode entrar em campo, né? Então tem que gritar, tem que andar, porque ele não pode entrar para fazer... E o Pedro pensou alguma vez ser treinador de futebol? Sim, eu tinha esse objetivo, fazia sentido para mim, só que fiquei, nos últimos anos como jogador, fiquei desiludido com o futebol, com as pessoas do futebol, com alguns colegas, e pensei, eu não quero viver no meio disto, só se precisar. Felizmente não precisei ainda. E é mais difícil ser jogador ou comentador? É muito mais fácil ser comentador. Mas é mais fácil comentar do que... Sempre foi, é mais fácil falar do trabalho dos outros do que fazer, não é? Isto é agora uma obra. Vai lá sentar tijolo. Tu podes dizer, não, é assim, faz assim, mata a massa deste lado, olha aí, a parede está torta, mas vai lá fazer. E eu estou aqui que agora vem. Eu estou virado para ali, posso virar para aqui. E você é daqueles o comentador que quando encontra o jogador tem boa relação? Normalmente sim. O jogador te respeita ou é aquela coisa de cornetar o jogador e depois ter problema? Não, eu não corneto o jogador. Eu não gosto disso. Eu sigo muitas coisas, como vocês sabem, do Brasil,
E fico um bocado envergonhado no sentido, porque é que eles fazem isto assim? Porque muitos deles foram até jogadores, mas é essa cultura do Neto e mais uns quantos. Eu disse, porra, se eu dissesse isto em Portugal... Mas o Neto é um personagem. Não, mas vários, há muitos netos por ali, netos, sobrinhos, Não, é verdade. É uma desgraça para mim, mas não, eu avalio e o meu trabalho é avaliar positivamente, não é dizer bem nem mal, é avaliar positivamente ou negativamente. Eu tenho a tendência de olhar os aspectos negativos, o que não está bem no jogo, se passou bem, se não passou bem, porque é que não passou bem, se não está organizado, as coisas positivas, ok, cada um é como é, devia se calhar valorizar mais, mas para mim, se está bom, não mexe, está bom, guarda aqui. Agora vamos tratar do que não está bem, que é para, tu fazes 50% das coisas bem, vamos tentar, estas estão guardas, tens aqui 50, agora vamos tentar puxar mais 20. O que é que podias ter feito melhor para juntar tudo? Não dá, claro. Não consegues fazer tudo, mas podes, em vez de, no próximo jogo, em vez de 50, podes ter 70% das coisas boas. A minha avaliação é um bocado por aí, portanto, eu assim como consigo elogiar um jogador que fez um bom jogo e que esteve bem, mas também facilmente, seja quem for, desde o Ronaldo, que é o maior português, até ao jogador que está cá em baixo, todos eles no jogo fazem, o Ronaldo faz mais coisas bem do que mal, mas todos eles têm coisas que do meu ponto de vista podiam ter sido feitas de forma diferente, e é isso, claro que há uns que não gostam, mas ninguém gosta, não é? É que essa história da crítica construtiva, ninguém gosta, eles gostam de festinhas, passar o pano, como a gente chama, mas é no sentido de avaliar, eu avalio todos, e os treinadores também, claro que os treinadores podem também não gostar, mas eu pessoalmente com os jogadores nunca tive nenhum que tivesse mandado uma mensagem no só um em maus modos, é mesmo? Eu não posso dizer quem não diz o nome, mas o que foi que ele chama-me tudo. É mesmo? Menos bonito, chama-me tudo. Chama tudo. Eu sou o treinador de um dos melhores clubes do mundo. Era um treinador ou era um... Treinador. Eu sou um dos melhores clubes do mundo. Eu ganho milhões, tu ganhas tostões. Estou aqui porque o meu filho está a chorar. Porque eu avaliei a equipa dele, uma das melhores equipas do mundo. Eu não vou dizer quem é, mas é fácil depois de perceber. Se fores ao meu livro, depois percebes. Eu lancei um livro aqui há uns anos com o Mendonça, que era jornalista da Sport TV. Está escrito lá? Não tem o nome, mas é fácil. Mas tu chegas lá. Vamos buscar o livro. Vamos buscar o livro depois. Chegas lá. E então, supostamente, essa equipa que eu gostava, e fazia os jogos todos dessa equipa na Sport TV, não fez um bom jogo. Eu não sei se foi com o Racing Santander. E eu disse que achei... Espanha. Racing Santander, Espanha. Vamos chegar lá. Mas eu não vou confirmar. Aqui. Só ali. E eu... Porque eu gostava dessa equipa. Eu já era... Porque eu tenho equipas que gosto. Sim. Eu sempre gostei do United, sempre gostei do Real Madrid, a malta em Itália gostava do Milan, por causa do Van Basten. O Manchester United também, né? Também gostava, por causa do Beckham, do York, do Cole, do Cantona. E não sei se toda a gente tem um clubezinho. Eu tenho, o Vasco da Gama. Começou a história do Vasco da Gama. O Vasco da Gama é o centro comercial. Eu gosto do Palmeiras porque está o Abel. Está fazendo um excelente trabalho. Não ligava muito ao Palmeiras. Lembro do Palmeiras, que o Benfica uma altura foi Parmalat, e associava um bocado essa história. Mas nem era, se me perguntarem qual era o clube que eu gostava mais no Brasil, nem sei se era o Flamengo. Não sei, no Brasil espero que não tanto. Espero que não. Na altura do Jesus era. Pois, todo mundo. Mas deixou de ser. Como ser. Mas onde é que eu ia? Eu avaliei, disse, achei que a equipa não tinha Tinha um comentário bem, normal, né? Não pressionou, perdeu uma oportunidade de ganhar o jogo, acho que eles empataram. Foi uma coisa, disse, não jogaram bem. Do meu ponto de vista, não jogaram bem, fizeram isto. Ou não pressionaram bem, não se organizaram, pronto. Foi assim uma coisa normal. Um show, às 4 da manhã, começa a receber mensagens dele. Caraca. E do capanga dele, que era um da comunicação social, que era o capanga dele. Eu sou o Zezinho das Couves, sou o assessor do melhor treinador de não sei o quê, de não sei o que mais. E eu disse, olha, eu não sei o que o senhor é, isso, os assessores não faz parte do meu trabalho. Claro. Se você fosse o treinador, eu se calhar sabia quem era. Sim. As pessoas que fazem o que você faz não é uma preocupação minha. Bom, e foi por ali, eu ganho milhões, tu ganhas questões, eu podia dizer que a tua mãe era isto e aquilo, o treinador, mas depois estava a ofender a tua mãe, ela não tem culpa. Eu disse, o treinador de um dos melhores clubes do mundo a falar assim, se calhar não é você. Comigo. Mas o número era mesmo espanhol. Mais tarde, uma semana depois,
para confirmar esta história, e isto foi por aí afora, até foram para aí... Longa madrugada. Foram 4 ou 5 mensagens, troca de mensagens, eu sempre com um ar um bocado de gozo, tens uma pessoa que tu vem, faz chegar na cara que eu sou rico, eu sou a milhões e tu ganhas tostões, clonaram o número, eu consegui tudo e tu não conseguiste nada, aquela conversa humilde. E eu, ok, fiz o meu trabalho. Depois perguntei no dia a seguir a alguns colegas: olha, viste o jogo? Achas que não? Do jogo, sobre o jogo, olha, o que é que achas do jogo? Achas que eu avaliei bem? Vi ali mal? Foi injusto, não foi? Fiz... normal, tudo normal, tudo bem. E foi só um comentário, né? Esquece. Por isso é a crítica construtiva, tanga. Uma semana depois, liga-me um treinador que tinha sido, não foi meu treinador diretamente, mas trabalhou no futebol juvenil do Benfica, com quem eu não falava há 20 anos, liga-me de Espanha. Então, Pedro, estás bom e tal. E eu vi logo o que era para sentir como é que estava. Depois da surra, veio o outro para fazer festinhas, o polícia bom e o polícia mau. E eu disse, já sabia o que é que ele queria, disse, olha, aponta aí, aconteceu isto, podes dizer ao teu chefe que antes dele estar nesse clube, eu já gostava desse clube. Portanto, não é, eu não quero mal, para já, não quero mal a ninguém em especial, mas especialmente, eu tenho simpatia por esse clube, portanto, eu não iria, não é uma coisa... Claro. Não há clubismo, né? Não há clubismo, até ao contrário, se calhar. E pronto, porque eu só venho confirmar, talvez, não, aqui há uns tempos também se disse que houve umas mensagens, mas não era. Foi um maluco, um espanhol maluco, que se lembrou, olha, eu tenho o número deste rapaz português e vou chateá-lo às 4 da manhã. É isto. Sobre crítica construtiva estamos a falar. Mas você falou do Abel, você jogou na mesma época que ele, não? Joguei. Mas jogava contra, né? Sim, o Abel no Vitória de Guimarães e no Braga. Não me lembro se apanhei o Abel ainda no Sporting, já não me lembro. Eu de memória não sou muito forte, não chego nem a um décimo do Valdo. O Valdo tem uma memória de elefante. 2 teras. Mas sim, apanhei. A roupa que ele veio lá quando ele saiu lá da terra dele. Apanhei e lembro-me, acho que houve uma altura com o Abel, eu não sei se ele esteve na Sport TV ou se foi à Sport TV, e falámos ali um bocadinho, eu não sei se ele já estava na equipa B do Sporting e que gostei de falar com ele naquela questão de treinador. Acho que ele fez um bom trabalho como treinador em Portugal, não imaginava que ele ia ser tão brilhante. Eu comprei o livro do Abel, acho o livro espetacular, recomendo Cabeça Fria e Coração Quente, ou Coração Quente e Cabeça Fria. Acho o livro maravilhoso, para quem quiser. Eu não ganho royalties eu nunca falei com o Abel desde que ele nessa vez esteve na Sport TV. Mandei-lhe uma vez uma mensagem a dar-lhe os parabéns, quando ele estava a ser contestado, muita gente, eu dizia que, até a dizer, não sei se disse que tinha o livro dele e que havia gente a torcer por ele. Claro. Mesmo que ele não saiba, nem toda a gente é contra quando ele tem aqueles comprometimentos, que faz parte. E o livro dele é espetacular, a forma como ele explica, e às vezes falam muito agora nos documentários da Amazon, do PSG, disto e do United e por aí afora, de como é que se preparava um jogo e depois como é que aconteceu. O Abel naquele livro explica tudo, desde a Libertadores ao Brasileirão, jogos determinantes. Eles iam jogar contra esta equipa que tinha estes defeitos e estas virtudes, como é que eles preparavam e o que é que resultava depois. Tem montes de coisas que vale a pena ler, é muito giro. Isso é bom, não sabia, não conhecia. Tem que ler, vale a pena esse livro. Vale a pena ver aquilo. E depois ele mostra o resultado, tipo o movimento de Falcão, que eu também aqui não, que é o movimento de ruptura que nós chamamos, acho que no Brasil Falcão, que eu não sei qual foi qual era o jogador que ele tinha. Rocky, não sei se era um avançado, não me lembro agora, mas que fizeram isso no jogo. Vitor Roque. Vitor Roque está lá agora. Não era esse. Não, foi ainda nessa altura do primeiro Palmeiras dele. Era uma gazela que metiu na frente. Não era Davidson? Não. Esse jogou cá. Davidson jogou aqui, né? Não. Mas eu depois, se encontrar, tiro a foto e mando do livro. Mas é muito giro essa parte, é isso que eu tento no meu trabalho de fazer, tentar explicar o que é que... E fiz, quando estava ainda na Sport TV, acompanhar as equipas uma semana e depois fazer o jogo. Dizer o que é que do trabalho que fazia, o que é que resultava ou não. Depois para dizer, as pessoas não querem ver isso, eles querem a confusão. Pois, mas nós se lhes estivermos sempre a dar confusão, estivermos sempre a dar palha, não sabem o que é outra. E é importante as pessoas perceberem que às vezes a equipa trabalha muito aqui, mas não resulta no jogo. Se a bola não entra, né? Não entra, está mal feito. Mas não, há coisas que são bem feitas, mas que não resultam, acabam por não resultar. E há umas que tentam, e essa é uma experiência também boa, enriquecedora.
Aí enriquece o seu trabalho em si, né? Porque você vê o que foi passado, vê o que funcionou, o que não funcionou, você pode criticar com mais propriedade. Avaliar, né? Avaliar se foi bem ou se foi mal. Por exemplo, vi uma vez, quando estive no Estrela também, que era com o Sérgio, que era o treinador na altura, Sérgio Vieira, e eu nunca vi fazer nem aquilo, mas aquilo no treino resultou bem, que é, toda a gente agora sai do pontapé de baliza a jogar. Eles iam jogar com o Porto, fizeram um grande jogo, perderam um gol do Taremi, falharam golos, podiam ter ganho o jogo. Foram muito melhores, exceto na eficácia. A bola não entrou? Não entrou, porque isso tem a ver com a qualidade individual, não é? Exatamente. Há uns que têm mais azar do que outros. Não é? Às vezes a coletividade é boa, mas na hora da decisão... Mas é normal que há menor qualidade individual. Mas que era um pontapé de baliza e que eles, porque o Porto era uma equipa com o Sérgio Conceição muito pressionante, forte nesse aspecto, eles tinham o pontapé de baliza em que faziam subir a equipa toda para um dos lados do campo, bem lá na frente, e de repente saía um jogador daquilo e vinha buscar a bola no pé. Aquilo criou uma confusão nos jogadores, não no jogo. Eles não fizeram isso no jogo, não tiveram essa coragem. Mas eu acho que aquilo, uma vez, é capaz de resultar, ou pelo menos cria confusão, que é, de repente tens 10, 20 jogadores ali no cantinho, depois do meio campo, e sai um, vem buscar a bola no pé com o guarda-redes, até haver um jogador do adversário que vá chegar a tempo, tens tempo de receber a bola e virar para a frente. E cria o caos nos outros, que é, eles de repente estão todos ali. Cria um corredor para ele ali, né? Nada esperado. Sim, eles não fizeram isso, e vi assim algumas coisinhas, como é que faziam nas bolas paradas, como é que não faziam. Vi também uma coisa genial no Famalicão, que toda a gente filma o treino, mas o Famalicão, que tem grandes condições de trabalho, tem mesmo umas câmaras montadas e depois tem como se fosse uma regi. Está lá um dos treinadores, está a ver o treino. E então eles estavam a fazer um treino de conjunto, uma espécie de jogo, em que quando havia fora de jogo, eles perguntavam, tem walkie-talkies, e perguntavam, está fora de jogo? E eles esperavam como se fosse VAR. Por causa do fora de jogo, porque a competitividade era tão grande que havia prémios por pontos dos jogadores, depois ganhava o jogador do mês, com prémios bons. E então o João Pedro, que era o treinador... O treinamento era quase mais emocionante que o nível de exigência era quase o mesmo. E isso é que está certo. E ele dizia assim, a linha defensiva, se ele está fora de jogo e eu não marco, o jogador está sempre pronto para lixar o treino. O jogador quer ganhar o jogo, o exercício. Portanto, se eu não faço com rigor, eles a seguir já não fazem a linha que eu quero. Porque dão cabo da linha porque eles querem não sofrer golo. E não é isso que nós queremos é que a linha fique bem treinada. Claro. E, portanto, é importante avaliar essa questão. E eu depois perguntei-lhe uma coisa que tinha curiosidade, que era, então, mas o jogador vai isolado e o outro, para não sofrer, agarra-o, matas a jogada, ele não vai expulsá-lo do treino. Ele sai 2 minutos. Olha. Tem que haver penalização para haver... Para a consciência, né? Sim. Aprendi aqui várias coisas, tornei-me melhor. Qualquer dia destes, já não tenho jogos para fazer agora, mas vê-los treinar é bom. Qualquer dia farei novamente uma reciclagem no sentido, porque como se treinava no meu tempo não tem nada a ver com o que se faz agora, nem a capacidade física. Mas você estava indo acompanhar esses treinos como comentador hoje em dia? Sim, não, eu fiz isso por iniciativa minha. A Sport TV na altura aceitava. Sim, mas já era comentador? Já era. E os clubes aceitavam bem a sua presença? Tirando os clubes grandes, sim. Os clubes grandes é aquela coisa, não. Tudo fechado, não pode. Isto é um segredo. A gente depois vê o segredo ao fim de semana. Sim, tive alguns, o Benfica não respondeu. O Benfica, na altura, eu mandei mensagem ao Rui, ele não respondeu. Mandei mensagem ao Arthur Jorge, estava no Braga, ele não respondeu. Mandei mensagem ao Sérgio Conceição, ele não respondeu. Também ao José Mota do Farense não respondeu. Do resto responderam. O Ruben Amorim respondeu e o Hugo Viana. Tivemos ali a tentar até ao fim. Foram põe em banho-maria, mas tiveram essa dignidade de responder. Vamos ver, vamos tentar, deixa ver se o campeonato se fica fechado, se não fica. Depois acabou por ficar fechado, mas o Ruben, não sei se foi o Ruben, se foi o Hugo que me disse, ainda não estamos preparados em Portugal para isso. O que é um espião? Não sei o que é a mentalidade. E ele reconheceu, mas o facto de terem pelo menos deixado ali a porta aberta. Isso é interessante, é um exercício interessante para você analisar, né, o que está sendo passado, analisar durante o jogo. É bem interessante. O desafio é. Bem, o Brasil tem mais treinadores portugueses. Vou tentar um dia destes
mas aí tenho que meter férias, ir ao Brasil, acompanhar o Palmeiras uma semana. Mas é um bom pretexto para ir ao Brasil. Ok. Boa trabalho. Eu vou de férias, mas assim em trabalho também é bom. Mas então, vamos voltar aqui, que a gente parou lá na seleção, e aí você vai pro Benfica. Sim. E pronto, isso é de júnior. Juvenil. E já faz o resto da base lá? Juvenil... Não, júnior de primeiro ano. Júnior primeiro ano. Sim, eu vou fazer júnior... Não, espera, estou a baralhar isto tudo. Eu chego ao Benfica... 90. Sim, portanto eu faço o primeiro ano de juvenil do Belenenses e vou para o Benfica ainda, que é uma história curiosa, a época ainda não tinha acabado completamente nos juvenis do Benfica, juvenis do Benfica do segundo ano, que eram aqueles que também estavam na seleção que eu não fui, mas eles ainda estavam no campeonato nacional e o Belenenses não tinha ido à última fase, à terceira fase. Primeiro treino no Benfica, parto o pulso. Um remate do Nelson Moraes, que depois foi o meu colega de equipa e é meu amigo. Vai arrematar, eu saí na bola, a bola bateu, pau, parti. Caraca. E eu tinha isto foi 17 anos. Sim, eu tinha 16 anos e eu ia ter um torneio da seleção, o primeiro torneio de seleção que eu fui, depois de não ter ido àquele europeu. Nós fizemos já com outra geração o torneio na Venezuela, portanto faltava um mês, portanto na altura era mais ou menos um mês. Eu tinha um mês para o gesso ficar ali sossegadinho para poder ir à seleção. Estava convocado. E então foi uma guerra. Depois fui tirar o gesso e não voltei mais ao hospital, porque a mão ainda caía assim. Tive que andar com a mão ligada, mas fui. Portanto, o meu primeiro treino no Benfica foi um pulso partido. As lesões te acompanharam na carreira, sim, né? Foram minhas amigas. E você sobe com quantos anos pro principal? 18. Com 18 já foi pro sênior. Sim, eu faço 2 europeus de júnior. Faço dos europeus de sub-18, na altura era sub-18, do primeiro ano, com os mais velhos, que eu também jogava para os mais velhos, e depois faço outro europeu, faço um mundial da Austrália, e chego e já como sénior no Benfica, em 93, 94. E aí pegou um time fraco em 93. Era só craques, parecia uma consola aquilo. Mas antes desse detalhe, como é chegar, saiu do Belenenses, vai pro Benfica? No futebol juvenil, eu quando chego ao Benfica, na formação, eu quando chego ao Benfica entro e que já estou na seleção, ou seja, quando começa a época no Benfica eu já tenho feito um torneio pela seleção, então, com os jogadores quase todos do Benfica, portanto eu já os conhecia todos. Portanto, então foi fácil essa adaptação? Foi fácil, foi muito fácil. E psicologicamente? Também, não, aquele era a minha... Não chegou já com aquele andar de jogador assim? Não, nunca tive nunca tive essa mania, nunca fui boleirão. Acho eu, nunca tive essa. E na altura havia menos e não havia tanto esta. Como é que eu hei de explicar aqui para não ser indelicado? Mas sempre teve aquele que achava que era mais que os outros, né? Sim, mas achava. Sim, mas depois também estávamos lá para o meter no sítio. Claro. Sim, dentro do campo é tudo igual. Eu acho que aquela época lá atrás era mais fácil botar no sítio. Era. Havia outros valores. Era outros valores. Hoje a malta nova tem uns valores diferentes, não são todos, felizmente, mas tem, fundamentalmente nos clubes grandes, alguns têm excesso de mimo. Sim. No sentido em que acham que são muito mais do que aquilo que na verdade são, porque foram tratados sempre como os reis e na verdade ainda não fizeram nada, porque aquilo que eles andaram a fazer é importante, mas agora é que vai começar ainda. Eu acho que a questão financeira também pesa muito. Sim, porque também. Hoje em dia já ganham muito dinheiro cedo. Sim, vão levá-los e vão-os buscar, depois alguns têm chofer e depois admiram-se. Os clubes também proporcionam demasiadas coisas nesse sentido e perdeu-se um bocadinho aquilo que havia, pelo menos no Benfica havia, no Sporting não me recordo, que era terem um treinador da área da ciência, não é? Um professor de educação física e um ex-jogador. E essa parte é muito importante. Um ex-jogador do clube. Que fala a mesma língua, né? Que possa sim, passar... que te consiga meter no lugar, porque às vezes para falar de igual para igual com um miúdo que tem 17 anos ou 16 anos e que vai às seleções todas e já tem um ordenado e tem quase uma casa e tem, se calhar já tem um carro, uns sem carta que conduzem. Já tem 100 mil seguidores no Instagram. Sim, às vezes é preciso, ele quando olha para a frente, ver, eles podem não saber, não pode ser muito antigo que eles não fazem ideia, mas este jogou a um nível que eu quero jogar e portanto há ali uma certa ou então dependendo do jovem jogador, esse aí joga tanto quanto eu. Joga tanto quanto eu jogo mais que tu. Jogo mais que tu. E aí ele vai, por exemplo, mas tu jogaste onde? Joguei aqui. Chupou laranja com quem? É isso.
Esse ditado é bom. Muito bom. Mas quem foi? Teve alguém ali naquele Benfica, quando você vai pro profissional, que foi tipo um professor, alguém que vem cá, Mildo, que vou te dar umas dicas, não, porque eu toques. conhecia, por exemplo, eu tinha na altura o Adriano, que já estava no Benfica, que andava na escola comigo. Portanto, eu conhecia. Havia o Nuno Afonso, que também era do Cacém. Portanto, e os outros, eu jogava com eles, e como na seleção, sei lá, havia muitos do Porto, do Sporting e do Benfica. Portanto, 8 jogadores da seleção onde eu estive no torneio estavam no Benfica. E, portanto, eu tinha estado 15 dias com eles em estágio a jogar na mesma equipa. Portanto, para mim aquilo era continuar. Era só continuar. Não houve... Na altura a dupla treinadores era o João Santos, não sei se ainda está na Federação, e o Arnaldo Cunha. E lá fomos campeões nacionais de juvenis no Benfica esse ano. Depois, quando subo a Júnior, acabo por apanhar, porque depois, como juvenil de segundo ano, jogava também, para além da minha seleção, jogava na seleção do ano acima, onde apanhava os outros, como o Kennedy, como o Nelson Moraes e por aí afora. O Kennedy já esteve aqui connosco. Sim, aí, portanto, como apanhava-os, portanto, já era colega deles. Quando eu subi depois a Júnior, já havia um bom ambiente. Já os conheci, já jogava com eles na seleção. E no profissional? No profissional subi eu e o Nuno Afonso. Bem, cheguei lá, aquilo era uma equipa... E aí? Tinha, vai lá, laterais esquerdos. Tinha o Kennedy, o Veloso, o Schwartz também podia jogar, a lateral. Tinha Moser, William, Helder, Abel Xavier, Abel Silva, laterais direitos. O guarda-redes era o Silvino, Neno. O Neno. Não, o problema é mais tarde. E o Paulo Santos, o maluco. O Neno. Depois o meio campo também era fraquinho. Kulkov, Mostovoy, Rui Costa, o Schwartz podia jogar a médio ou não, Paneira, Isaías, já disse o Kulkov, pé canhão Isaías, chuta, João Pinto, Rui Águas, fracos, não é? Yuran, só fraquinhos, Ailton, craque também, devo-me estar a esquecer de algum. O Ailton meio campo, não, avançado. Ailton avançado, pô. 93, 94. É verdade. É isso mesmo. Era assim. Grande. Não era grande, era assim. E em 93 o Valdo já estava também? Não, o Valdo estava em Paris, veio depois. Ele veio depois. O Valdo e o Ricardo vêm mais tarde com o Arthur Jorge. Depois desse ano. Acaba esse ano e vem, não sei se o Ricardo vem logo. Mas sei que eles vêm depois, já vêm com o Arthur Jorge. E que história de balneário você tem aí boa para nos trazer? Tenho uma com... Eu era miúdo e eu sentava-me sempre ao pé do Mozart. Que eu gostava de estar sempre com o Mozart. Música, aquela trava dele assim. Já tinha que ter cuidado com o Mozart. Mas eu era da mesma... Não era da mesma equipa, que ela era titular, eu era da baba, né? Era da suplente. Mas eu sentava-me ali, até porque nos almoços de equipa, e nós fazíamos muitos almoços, tipo casamento. Não sei se agora os almoços de equipa deles, não sei se chega naquela época era boa, né? E aquilo era a loucura. E o Mozart sempre teve grandes carros. E o miúdo tinha um Opel Astra, que já era bom, mas o Mozart tinha um M3 e o BM 850i, vermelho. E conduzia, e eu lá ia sempre com ele, queria ir e vir com ele, portanto sentava-me, e nós tínhamos assim umas arcas com refrigeração de uma bebida isotónica e água. E então o Yuran estava a fazer tratamento, e eles meteram os copos de água por cima do cacifo do Yuran. Depois, quando ele veio para se sentar para equipar, com as meias, tentar mandar os copos para ele cair em cima dele. E mandavam e não acertava. E eu, miúdo ali, tal, o copo em cima dele, maluco. E o Kulkov viu, disse: foi o miúdo. Ele vem, ia-me comer vivo, e o outro, vai-te sentar. Disse ao gajo, e ele foi embora. E depois o moço disse: miúdo, vais para aqui, não é para essas brincadeiras, não vais já embora. E eu, ok, tens razão. Sim, senhor. Houve ali uma dura, com razão. Mas era muito giro. Era no Barbas, normalmente, uma multidão tremenda. Havia de vez em quando, havia zaragata no treino, umas viradas, pegavam. Chapa esquentava. Mas só uma chapadinha, um empurrão. Nada de extraordinário, mas era frequente. Mas era uma equipa de campeões. Chegava ao jogo, podiam não se falar no treino, mas chegava ao jogo e eram muito bons. E com o nosso Valdo aí, alguma resenha com o Valdo? O Valdo tem, já numa época mais à frente, lembro de uma história do Valdo, que ainda falei nisso agora que o encontrei há 2 semanas, e que era, eu numa das épocas, na última que eu fiquei no Benfica, eu lesionei-me no joelho e fui operado para tentar recuperar para jogar a final da taça, que nós depois perdemos com o Boa Vista.
E estava a correr à volta do campo e o Valdo a bater livres não era mau, né? Mais ou menos. Mais ou menos. E vejo o treinador, o Manuel José, querendo ensinar o Valdo a bater livres. E o Valdo com aquele ar dele, sim, professor. E eu, valha-me Deus, o mundo está perdido. Quando o Manuel José quer ensinar o Valdo a marcar livres, pronto. Lembro dessa história, lembro-me de outra, que o Valdo, eu normalmente não respirava bem pelo nariz, e então como estava calor isto secava tudo. Eu tinha um vício de, antes de começar o jogo, ir ao banco molhar a boca. E então vamos jogar, não sei se era com os Dragões Sandinenses, era uma equipa que estava a fazer sucesso na taça, mas era terceiro escalão, não sei qual era o escalão. Jogavam bem. E então eu nesse jogo, eu já não sei se estava meio engripado e tinha tomado um Aspegic, que era uma coisa horrível de tomar, e eu misturei aquilo com o sumo de laranja. Eu acho que me parou a digestão. E então eu cheguei ao intervalo e aquilo veio tudo embora, mas consegui fazer o resto do jogo. E depois o treinador, o Manuel José, na palestra, veio dizer que nós estávamos nervosos, porque nós começámos a ganhar 1-0, 2-0, ele depois saca uma série de jogadores, eu também saí, e depois aquilo fica apertado, fica para aí 3-2. E eles podiam ter feito o 3-3, é uma coisa assim. E ele, estávamos nervosos no jogo, aqui o miúdo, foi ao banco, beber água antes do jogo, tinha a boca seca, estava a hiperventilar, eu já conheço esses sintomas. E eu assim, não, mister, eu não respiro pelo nariz, está calor, vou molhar a boca, porque depois só posso molhar a boca não sei quando começa o jogo. Não, eu conheço os sintomas, estavas nervoso. E o Valdo, vamos para o treino, e o Valdo chega ao pé de mim e diz, ainda bem que eu não fui beber água, eu ia beber água, mas estava lá do outro lado, não fui, senão ele ia dizer que eu estava nervoso para jogar com os Sandinenses. Isso é bem a cara do Valdo. E então, entre outras, tenho estas duas do Valdo. Mas jogaste com outros jogadores brasileiros aí que também tem muita história. O Ricardo Gomes. Um bicho grande. Uma vez estava sempre a refilar num meinho. Eu dava dura, eu não olhava para a cara, dava dura. E então o Ricardo tinha o joelho já assim. Ele já não dobrava a perna mesmo assim, jogava muito. E eu andava a correr, estava eu no meio com ele, e eu andava a correr feito maluco, e o Ricardo estava mais naquele. E eu virei para trás, dei-lhe uma dura, Ricardo, bora lá, corre. E ele olhou para mim, miúdo, calma aí. E eu, esqueci-me que estava aqui. Patente alta, pô. Ok, vai, eu corro aqui mais um bocado. E aquela história jogaste com o Edilson também, né? O Edilson, atleta de Cristo, com o seu cavaquinho, né? Era bom no cavaquinho ele? Era um craque a jogar. Só que é pena que eles nessa altura o Benfica não estava nada bem. E grandes jogadores, o Edilson, o Donizete, que tiveram cá, não conseguiram fazer aquilo que o futebol deles merecia. Valdir Bigode. O Valdir, o Tonico Basto. Alô, Tonico Basto! Ele fazia uns golos fera, fazia com o Porto, nós eliminámos o Porto, mas sobre o Edilson era atleta de Cristo, eu não sou ligado a nada disso, na altura ainda era menos. Eu ficava no quarto com ele, e ele queria-me ler à noite a Bíblia, vou ler, e eu disse, Edilson, eu respeito isso, fica aí na tua, mas eu não é a minha cena. Mas ele tentou-me converter, mas não consegui. E tinha bom comportamento, Edilson, naquela época? Tinha. Não havia redes sociais, é difícil tu veres quem não se comporta bem. Mas tinha, era bom. Não vi nada nele que pudesse dizer o contrário. Grande jogador, né? Muito bom jogador. Campeão do mundo, viu? Sim. É lá na tua terra ele, né? Ela começou lá no Bahia. Tu vês agora, eu via que ele era muito talentoso, mas eu vejo imagens dele no Brasil a jogar, eu disse, porque é que este Edilson não veio para cá? Mas era porque o contexto de cá não era bom. Era diferente. No Palmeiras. Não dava, mas ele jogou muito. Espetacular. Muito. Parecia uma cobra. Parecia rápido, né? Não, muita bola. Mas tem uma historinha que você falou que é contar do Amaral, que ninguém sabe. O Amaral também teve contigo, né? O Amaral também era uma figuraça. Há uma vez que nós tínhamos uma mesa... Ui, não vai gostar desta. Era uma mesa assim como esta, mas, sei lá, 3 vezes ou 4 o comprimento. No balneário tínhamos uma, e todos os dias havia camisolas para assinar, bolas para assinar, pronto, levavam os jogadores, ficava ali e assinavas. O Amaral chega e ele usava aquela bermuda branca, que não era muito bonita, parecia gesso. Não favorecia. Ele pequenino, bermuda até ao joelho, e então ele vai para o posto médico, e eu acho que é o calado que pega no calção dele e dobra e mete para assinar, a fingir que era... A malta não foi, chegou,
Começou a assinar. Pá, quando ele chega e vê o calção dele assinado, abriu até o olho. Não queria treinar. Pô, sacanagem. Depois aquela história que eu vim, a humildade, a pobreza. Isso não, e nós percebemos que para ele aquilo tinha sido grave, uma brincadeira. E só, Manuel, nós pagamos-te o calção. Não é isso. É a atitude. Ou ele ficou doido. O treinador teve que intervir e disse, pá, calma, vá. Manuel, calma aí, vamos lá. Não é para tanto, ok. E deu-nos uma dura, pá, vocês não podem fazer isso. E nós pagamos, Manuel. Desculpa, não achámos que era, mas de facto o calção é horroroso. Queremos te livrar disso. Será que ele se livrou desse calção, guardou? Não sei, se tivesse o calção, Amaral. Ele vai assistir esse corte e vai dizer pra gente se ele guardou o calção ou não. Ai, meu amigo. E o Moser, muito duro nos jogos, nos treinos, né? Também, mas a malta evitava ir ao duelo. Estatuto, né? Sim. É o Valdo quando teve aqui. Na dúvida, atrasas um bocadinho, puxas um travão de mão e deixas-o chegar primeiro, porque senão pode dar-te uma virada. Não. Mas aquele treino havia muitos. O Moser, o Isaías também. Tu começavas a ouvir as pisadas do pum. Já saltavas antes, que ele já vinha numa voadora e levantava-te os pés do chão. O Schwarz também. Uma vez também que o Schwarz pagou-se lá deu uma tesoura, na altura podia-se dar tesouras, agora não. No treino, né? No treino. Treininho calmo esse, né? Sim, porque o Hernani era muito fogoso, ganha uma dividida ao Schwarz, o Schwarz não queria perder bolas para ninguém. Levantou-se, foi atrás dele, uma tesoura. Tumba. Veio de lá o César Brito, porque também tinha levado uma porrada do Schwarz, ainda estava para descontar. Levou logo uma galheta atrás. Era mais emocionante o treino que o jogo. Era igualmente emocionante. E o Tony, treinos à porta fechada. Não posso abrir os treinos, que havia treinos à porta aberta. Havia sempre coboiada. Mas você sabe, eu acho que foi o Cafu que estava falando sobre isso, que perguntaram para ele o que é que ele achava que foi muito importante no título da seleção. Ele falou que o time mais forte que nós enfrentamos na Copa do Mundo era o nosso reserva. Ele falou que o treino era assim. Ninguém queria perder, todo mundo queria espaço, e ele falou que era muito pior jogar com o nosso time reserva do que jogar com o adversário. Então a gente, quando ia pro jogo, tava inteiro. Mas também não eram maus, tinha o Romário que resolvia alguns problemas. Isso é verdade. E o Bebeto. Fora de série. E... Bebeto, Vitória, tá? Vitória. Bebeto. Jogou no Vasco, campeão no Vasco. Jogou depois, pô. Nasceu no Vitória. Tá bem. Não tem jeito, não. Ô Pedro, vai começar a encher meu saco aqui, é um caso sério. Onde é que você sentiu mais pressão? No Sport, no Porto ou no Benfica? Eu no Porto não joguei, não jogou, né? Fiz 2 jogos particulares, portanto eu não senti essa pressão no Porto, mas claramente um clube com a dimensão do Benfica é no Benfica. Ainda por cima, nessa altura, o ano 93, 94 é ótimo, mas a partir dali o clube cai, depois ainda foi mais fundo, foi mais para baixo ainda, mas a pressão era muito grande, porque o clube cometeu erros de contratações. E o ambiente era carregado. Era tenso, porque depois não conseguias atingir os resultados. Não, e a pressão externa é muito grande, né? Muito grande. Estão acostumados a ganhar. Resultados. Sim, tu não conseguias competir com o Porto nessa altura, porque eles tinham equipas boas, obviamente, e o Benfica tinha uma política de contratações que começou com o Manuel Damasio. Logo essa troca do Tony ia com ele, e a partir desse ano para o outro ele em 2 épocas dizimou uma equipa de luxo campeã nacional, foi tudo embora e vieram jogadores que estavam longe de ter a qualidade dos que tinham saído. E depois tem alguma explicação para isso? Tenho. Pode falar? É a máquina do futebol a funcionar, entrar e sair, ficar sempre com os mesmos jogadores, nunca deu dinheiro a ninguém. Pronto. Essa é uma explicação. Mas o problema era a parte de cima, né? Pois então. Quem era o presidente na época? Era o que? O Manuel Damasio. Não, depois foi outros problemas, agudizou, mas quem começa a hecatombe no Benfica é o Manuel Damasio, com a política desportiva dele e da direção dele, que é a questão do Manuel José, do Artur Jorge primeiro, depois ainda tentam o Paulo Autori, mas que também não teve tempo, porque depois a política de contratações entravam todas as semanas, apareciam os jogadores depois para tem treinar. Que ter tempo, né? O jogador tem que maturar também, chegar. E a qualidade individual, na verdade, ok, se já lá estão, mantens, mas para vir os jogadores é para acrescentar, que venham 1 ou 2 que até são bons, e como eu falei aqui há pouco do Edilson, mas que não conseguem. Agora não podes ter 20 jogadores a entrar todas as temporadas. Não viram um conjunto, né? Não, viravam um conjunto, mas era de outra coisa.
E portanto era bom eventualmente para quem fazia esse tipo de negócios, mas para o clube não foi nada bom. E técnicos? Você falou do nome Paulo Autori. Os melhores, Os que você separa como os melhores treinadores que eu apanhei nesse sentido, ao contrário, é um bocadinho contra si, porque nessa altura os treinadores brasileiros estavam à frente. Exatamente. À exceção do Carlos Queiroz. Bom, eu com o Tony também tinha... Muitos brasileiros aqui naquela altura. Sim. Eu fui treinado pelo Abel Braga. No Vitória de Setúbal, na primeira vez que fui emprestado. Muito bom, mas nós não conseguimos a manutenção nessa altura, mas gostei muito da qualidade do treino. Marinho Pérez. Um clássico aqui também. Paulo Autori. Depois apanhei o Carlos Alberto, mas já numa fase Silva. terminal da carreira dele, não deu para, já não é a mesma coisa, mas em termos de qualidade do treino, o Marinho era um bocadinho diferente, era mais a ideia de jogo dele, aquela dos alas vir por dentro, o lateral passar, e porque ele trazia também bons jogadores do Brasil, do conhecimento que tinha, no Valência as coisas foram muito boas, mas gostei muito de trabalhar com os treinadores brasileiros, naquela altura, acho que agora, porque houve algumas equipas, o Marítimo, fundamentalmente, que tentaram trazer treinadores brasileiros e acho que eles ficaram um bocadinho, não todos, eu não conheço todos, mas em relação aos treinadores portugueses, acho que ficaram um bocadinho para trás. Defasados. Nesse sentido. Mas gostei muito de trabalhar com eles nessa altura. Mas o que você sentiu de diferença? Assim, Autori ou Abel, tanto faz. O que você viu de diferente que chamou a atenção e falou, poxa, peraí, esse treino aqui... Para já a comunicação e os exercícios em si, a comunicação, no Paulo Autori a preocupação e no Autori, quando ele chega todo lesionado, foi quando arrebentei o joelho pela primeira vez. Portanto, foi Quantas operações no joelho foram? 4. E tinha que fazer a 5ª, mas já não consegui. Para ficar em condições, o joelho em condições de poder tentar. Não sei se ficava bom ou não, mas ficou sem as peças porque eu já não quis ir à 5ª. Eu tinha arrebentado o joelho na época anterior, no fim da época anterior, e portanto entra o Autori nessa época a seguir, e ele teve sempre essa preocupação de me ir acompanhando, e depois quando eu voltei eu tinha ainda algumas limitações no deslocamento, na velocidade, e ele falou comigo e disse que era normal eu ter isso, ter muito tempo parado, e que ia fazer um trabalho específico comigo, com o adjunto no fim, para eu recuperar mais rapidamente essas condições. Portanto ele teve mas ele percebeu rapidamente onde é que se tinha enfiado, que aquilo havia ali muita gente a minar o trabalho dele, e rapidamente foi embora. Qual foi o treinador mais importante da tua carreira? Eu diria, pela forma como me fez ver o futebol, o Nené, nos júniores. Porque o Nené preparava muito bem os jogadores para aquilo que iam enfrentar. Deixas de ser bebezão, clube grande, sim. E no último ano de júnior ele já te tratava como um homem. Ele fazia toda a transição, não só do jogador como do homem, né? Sim, havia muitos colegas meus que eventualmente não gostavam dele ou porque não jogavam com ele, mas isso acho que nós com a idade vamos perceber que se calhar não era o treinador que estava errado, não é? Pois, também tem isso. E é sempre uma questão que eu às vezes tento explicar aos jovens jogadores. A questão não é ele escolhe-te a ti em vez de escolher o outro. E o Ruben Amorim explicou isso uma vez, sobre os jogadores que o Sporting não aproveitou e que depois explodiram. Que é... eu gosto de determinadas características de um jogador, pois, que o colocam à frente do outro. Tu podes achar ao contrário. Exatamente. Sei lá, mal comparado. Dois centrais, um é o Ruben Dias, outro é o Inácio. Há uns que privilegiam mais uma coisa, outros privilegiam... Exatamente. Não quer dizer que um seja melhor que o outro. Um tem coisas melhores num, outro tem coisas melhores para o outro. E às vezes é isso, é tu teres isso é que eu acho que é um bocadinho, podes ter a sorte, é teres um treinador na altura que goste certa. das tuas características. Na altura certa, na sim, altura que estás a... que valorize isso, porque há um treinador que pode gostar mais de um jogo físico e tu, se não és físico, não vais ser escolha. Se for ao contrário, se for um treinador que privilegie mais a questão técnica em detrimento do jogo físico, se calhar os mais físicos vão ficar. É a vida, mas nesse sentido de preparar bem, eu tive vários, porque o Nené nessa questão de me preparar para ser um jogador profissional, e eu levava aquilo muito a sério, levei sempre. O Mário Wilson, porque foi quem verdadeiramente apostou em mim no Benfica. O Carlos Queiroz já disse aqui, porque na formação era um deus, e portanto mostrou uma realidade que nós não conhecíamos. O Marinho Pérez, pelo gozo que me deu jogar nas equipas dele, no Bolonense, a ideia de jogo e os jogadores que tinha, aquilo dava gozo, nós fazíamos aquilo bem, mas correu bem em quase todo o lado. Você na época do Belenense não pegou o Baidec por lá, pegou? Não, eu era miúdo no Bolonense, jogava o Baidec como central. Baidec, João Mário, um lateral esquerdo, magrinho, grande, dava cada cotovelada, quando se podia, agarrava ele, soltava o cotovelo,
um grande jogador, mais brasileiro. Mas lembro do Baidec, eu era miúdo, no Bolonense, na formação, íamos ver os jogos e o Baidec jogava com o Marinho Pérez, treinador. Que É por isso que eu perguntei, porque você falou do Marinho, foi o Marinho que levou ele para lá. Sim, mas como eu vou apanhar isso muito mais à frente. Claro. Eu tinha 10 anos, quando o Baidec jogava no Pois Bolonense, eu tinha exatamente. 10, 12 anos quando estava. E me diga, você trabalhando como comentador, né, e tá na televisão e vendo, como é que você está fazendo a análise do momento do futebol português? Você assim, quanto adepto é uma coisa, quanto comentador é outra. Eu não vejo jogos, eu raramente vejo jogos como adepto. Não, eu digo a situação ou não vejo o jogo ou vejo sempre para trabalho. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, como é que você está vendo o momento do português, do futebol português? Eu acho que está... Porque o torcedor vai dizer, vai ganhar, a próxima Copa é nossa. É isso que eu tô da dizendo. seleção? Da seleção, estou falando da seleção. Vejo que não houve uma evolução que eu esperava, porque eu, respeitando a escolha, eu acho que a escolha do Roberto Martínez não é uma escolha de criar ruptura, no sentido de, eu quero uma identidade. E eu tenho a questão da identidade de uma equipa. Eu olho para o Palmeiras e vejo a identidade. És o Filipe Luís? Filipe Luís do Flamengo, sim. Tem uma identidade. Eu olho para o PSG, tem uma identidade. Eu vejo a seleção espanhola, tem uma identidade. Eu vejo o Barça com o Flick, tem uma identidade. Eu não vejo essa identidade na seleção portuguesa. Ou seja, e não é o jogar bem ou jogar mal, ou ganhar ou não ganhar, não é isso. E a minha opinião, e volto a dizer, quem está fora é muito mais fácil, nós tivemos uma oportunidade depois do Fernando Santos de poder escolher um treinador, não sei se estavam disponíveis ou não, que tivesse uma identidade e que fizesse com a quantidade de talento que existe, jogador bom em Portugal, uma equipa extraordinária, sendo que nas seleções é sempre mais difícil, mas a Espanha faz. E pode não ganhar. A Espanha perdeu com Portugal a Liga das Nações, mas não é disso que eu estou a falar. Isso podes ganhar ou não. E o Martínez ganhou a Espanha. É mesmo tu olhares e dar um gozo tremendo. Eu gosto de ver a seleção, talvez seja a única vez em que eu estou a trabalhar e visto a camisola. E paciência, se os espanhóis, tivemos já a Espanha, os espanhóis não vão levar a mal, ou os húngaros, é difícil para mim. E não me preocupo muito com isso. Vai, é a seleção e siga. Mas vejo que, espero estar enganado, mas não tenho assim grandes... Até porque este jogo que vi agora com a Hungria, nós de facto criámos muito, mas permitimos demasiadas oportunidades ao adversário, e uma equipa consistente não pode. Erros acontecem, mas temos eles mais, eu vou vê-los a ter esse trabalho pela frente para nos batermos com as melhores equipas, mas nós temos condições para ganhar a qualquer seleção, mas podemos não ganhar. Sim, podemos não ganhar, mas vejo que não evoluímos muito nesse sentido. Estamos mais ou menos onde estávamos, com grandes jogadores, com um bom treinador, mas que não é para mim não é um treinador marcante, no sentido, não me parece que seja ele que vá criar aqui uma curva da seleção portuguesa, passar para o patamar seguinte, no nível de jogo. Agora, isto é um bocado discutível, o que é jogar bem, o que é ter O que o Pedro acredita aí para o Mundial? Que seleções você acredita que possa... Acho que a Espanha será sempre uma equipa fortíssima, Argentina, não sei se o Ancelotti vai conseguir endireitar o Brasil. Acho que é um problema de mentalidade e que pode... Eu não conheço a formação do Brasil, mas não tem a ver com o talento, tem a ver com a mentalidade. E se calhar enquanto no Brasil continuarem com a história do pentacampeão, isto não ganha nada, isso não serve. Já passou. É bom, mas agora não tens nada, já não tens nada há muito tempo. É verdade. Então és igual aos outros. Eu acho que o Ancelotti está conseguindo fazer um pouquinho do que você citou aqui, o treinador que o jogador olha e fala assim, peraí, esse aí... Eu tenho que... E alguma coisa já... Por exemplo... E a pressão muito grande que havia na seleção brasileira. Não, e se você for... Tirou o foco da política, da direção, sabe? Dos jogadores meia bomba, mequetrefes, e agora é o Ancelotti, aquilo ali é uma grife, é um vitorioso. E se você for ver as convocatórias dele, já são... Um técnico brasileiro não ia conseguir fazer aqui, eu acho. Sem contestação, né? Sem contestação. Não, às vezes eu também acho que um treinador estrangeiro, nesse sentido, em Portugal também, acho que é mais fácil, se bem que Portugal é mais ou menos consensual, os jogadores são tão bons, às vezes o clube pode dizer, do Sport, porque é que não vai o Trincão ou o Pedro Gonçalves, mas é uma questão de sair um, entra o outro pelo clube, porque os que lá estão também são muito bons. Exatamente. Verdadeiramente tu não vais dizer, aquele que está ali não tem um nível suficiente, não vejo que isso exista. Falando na seleção de jogadores portugueses, você acha que essa geração de jogadores é a melhor geração de sempre, Portugal? Eu acho que não é a melhor no talento.
Eu acho é que é em termos de bagagem, de jogar nas melhores equipas quase todos com uma cultura de vencer, talvez. Porque nós tivemos seleções, já não vou falar do tempo do Eusébio, do Coluna e do Simões e por aí afora, mas nós tivemos mesmo da 84, do Chalana, do Frasco, a 2004 também é muito boa, antes de 2000, com Bel Xavier. Sim, aquela que os apanhávamos os franceses, que ainda eram melhores. E eu acho é que nós, em termos de mentalidade, estamos agora ao nível ou por cima das melhores. Naquele momento havia seleções que eram claramente melhores que as nossas, e agora não há. Para mim não há nenhuma seleção que em teoria seja melhor que a portuguesa. Ok, podes discutir a Espanha, a Argentina, mas acho que é igual, é mano a mano. Eu acho, inclusive eu sinto Portugal hoje, nós podemos vencer. É isso, mas isso acho que teve a ver com o Euro. Exatamente. O facto daquela seleção, e eles são os que quebram ali a barreira daquele complexo. Nós somos pequenos. Já ganhámos, portanto, já ganhámos, eles ganharam, e a partir daqui já tens da bagagem. E devia ser isso que o Brasil tem. Nós já ganhámos, mas agora já não temos. O Brasil é uma estátua de sal. Somos pentacampeões. A bola nasceu aqui. O Cristo Redentor e a bola foi aqui. Somos pentacampeões. Vamos jogar bola. E eu acho que é isso. Quando, entre outras coisas, eu também estou fora, mas em Portugal eu acho que essa vitória e depois logo a seguir a Liga das Nações, que não é um troféu fácil de vencer, e Portugal já ganhou 2. Porquê? Porque estão as melhores equipas. A maior parte, ok, a Argentina, a Brasil, a Colômbia, às vezes o Uruguai, mas a Alemanha, a Holanda, a Espanha, a França, Portugal são normalmente as melhores equipas europeias e elas estão ali. Você sabe que no Brasil comentam muito isso, essas competições que apareceram, que não existiam, para que as seleções sul-americanas não conseguissem fazer o intercâmbio que sempre faziam todos os anos. Mas tem a Copa América. Porque o Brasil fazia, antes de Copa, fazia amigáveis ou amistoso, como a gente chama, com França, com Portugal, com Espanha. E hoje em dia não consegue mais. Não há datas? Não há datas. Lá no Brasil se comenta muito isso. Mas a culpa é das federações, dos clubes e das federações. Porque não podes estar bem com Deus e com o diabo. Queres estar bem com eles, mas cedes a tudo, depois não tens datas. Mas aí vai jogar com a China, aí vai jogar com o Japão, perde pro Japão. Pois, mas lá comentam muito que isso foi... melhor perder pra Itália, né? Não, mas lá comentam muito que isso foi de propósito. Propósito. Para as seleções como Brasil e Argentina não terem... Por exemplo, o Brasil e a Argentina só conseguem fazer amigáveis antes de Copa com seleções africanas, seleções asiáticas. Mas é porque estão muito longe. Não é só isso, mas não há datas. O que se fala muito, eu tô aqui só jogando. Isso é uma teoria da conspiração. É a teoria da conspiração. Não acredito. É mesmo por dinheiro. Não é mesmo por dinheiro. A quantidade de dinheiro que os jogos e as transmissões televisivas dão da Liga das Nações. Claro. Também não há jogos particulares. Os europeus, Portugal já não faz, e isso até é bom. Já não sei, porque ou tens qualificação para o Euro, qualificação para o Mundial, mais, né? Liga das Nações. E agora inventaram o Mundial de Clubes. Pronto, mas essa mais essa. E não é mal nenhum. É só por dinheiro. Receitas de bilheteira e fundamentalmente direitos televisivos. Agora como é que vês isso? O jogador quer ganhar muito. Tem que fazer gerar dinheiro, né? Eu vejo ao contrário. O jogador não precisa de ganhar tanto, no sentido... Tu não vais perguntar se perguntares ao jogador, olha, queres ganhar 10 milhões e não tens férias? Ou queres ganhar 7 milhões e tens férias? Se calhar ele vai dizer que quer ganhar 10 milhões e depois logo se vê. Mas isto não pode estar ali. Tem que estar acima, porque o espetáculo, isto é bonito para quem está fora, o espetáculo não é tão bom. Não é? Eu vejo os jogos dos campeonatos e não é a mesma coisa. Tu vês estes joguinhos que às vezes acontecem de 3 em 3 dias que os jogadores não conseguem. Nos campeonatos. Porque as para a seleção vão estar sempre disponíveis. E depois a gestão tem que ver quando os jogadores vêm das seleções e entram nas equipas estegas e eles fazem um jogo assim. Pois. E chega a uma altura em que eles não conseguem ter rendimento e têm mais lesões. Portanto, e está provado, depois fica debaixo do tapete, que esta história das 72 horas, da regeneração ou recuperação, funciona não totalmente, mas 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Mas se tu depois começas 1 mês, 2 meses, 3 meses, isso já não acontece. E porque o risco de lesão aumenta. Mas tem que ter mais plantéis. Tens de ter mais plantéis. A Liga das Nações, encaixaram a Liga das Nações. Qualquer dia querem fazer Mundial de seleções de 2 em 2 anos, para ter Euro 2 em 2 anos. Depois tens Liga das Nações. E Mundial agora de clube, ou seja, seleções, mais clubes, mais jogos. Ainda temos a Copa América, ainda só há 4 em 4? Ou já há 2 em 2? 4 em 4.
Pô, mas qualquer dia... O América agora não sei se... Não, 2 em 2? Não, acho que é normalmente alterna 4 jogo, 2 mundial. Exato. Mas qualquer dia, Conmebol, é assim, Conmebol, qualquer dia também vai pensar, eles têm a Liga das Nações, nós vamos poder fazer aqui uma coisa qualquer. Então vai mais datas. E eu percebo, mas está a chegar ao limite e os treinadores têm falado muito sobre isso, mas eu não vejo qual é o formato. Porque pode dizer, tem 2 equipas. Mas nem todas as equipas, os clubes têm condições para ter 2 equipas. Cada vez vai ter mais disparidade de equipas. Sim, tem mais Portugal é um país pobre, nós gastamos demasiado, nós gastamos mais que o que ganhamos. Depois fazemos a participação na Liga dos Campeões, fazemos a participação no Mundial de Clubes, vendes um jogador por 50 milhões e aquilo equilibra. Mas se há um ano que falhas, isso... Não tem uma venda tão importante. Não tens uma venda que pode entrar ali no... Ou sais da Champions League logo ou na primeira. Vais, por exemplo, agora só vai o campeão. Imagina que o Benfica não tem conseguido eliminar o Fenerbahçe. Não entrava. Aquele salto positivo dos 30... Bom, isso era do exercício anterior, mas depois isso vai influenciar negativamente as contas. Depois começas a olhar para o plantel, quem é que eu vou vender por 50 ou 60 milhões? Não há. Ou se vou vender por 40, mas comprei por 30, já não dá para pagar. E às vezes jogadores que vêm que você não acerta. Não rende, não rende. Mas eles até podem ser bons. Dei aqui alguns exemplos de jogadores brasileiros que eram extraordinários, mas cá não conseguiram ser tão bons. E aí, realmente, quando você entra nessa área, a FIFA, inclusive, quando tiveram alguns jogadores reclamando da Copa do Mundo de clubes. E uma das respostas que a FIFA deu foi: vocês, não, entre aspas, vocês não querem os salários de vocês? Eu preciso de girar mais dinheiro. O problema disso, para mim, nem foi a FIFA dizer isso, foi os mensageiros, antigos jogadores de prestígio, fazerem esse papelão, devem ter estado a receber dinheiro da FIFA para fazer esse papelão, que não deviam ter feito. Eu não vou dizer reforçando essa... Sim, então se os jogadores querem ganhar mais, têm que jogar mais. Sim. Em vez de defender a classe, né? Sim, mas isso é importante. Mas falta união à classe dos jogadores? Sempre. Em Portugal, então, é... Não, e tem um detalhe que a gente nem comentou aqui, que eu me lembro de Kaká, quando saiu do Milan e foi para o Real Madrid, e no Brasil bateram muito nele, não exatamente bateram, mas criticaram porque era um valor muito alto, absurdo. E a resposta dele foi excelente. Ele falou assim: eu sou o que menos ganha nessa transação. Então, isso que você falou pode também estar por aí, né? Você bota pessoas para falar, para reforçar, mas no fundo, tem muita gente ganhando dinheiro. E não tem mal. A questão é nós tentarmos encontrar um equilíbrio entre aquilo que é razoável para bem do espetáculo, porque se não tens um bom espetáculo, e é um desafio que vem aí pela frente. Esta malta nova não tem paciência para ver um jogo de futebol. Eles não vão ver futebol. Daqui a 10 anos, eles não vão ver um jogo de futebol. Vêm um bocadinho, vêem o resumo. Eles não ficam 1h30 sentados a ver o jogo. E, portanto, tu tens que ter forma de os trazer. É complicado, hein? E se o espetáculo não for muito famoso, porque os jogadores não jogam os melhores, eles querem que joguem sempre os melhores. Não jogam os melhores porque tem que haver uma gestão física, ou porque são lesionados, pode-se tornar um problema. Eu sei que quem manda nisto é criativo e vai arranjar outras formas, mas esta questão dos calendários das competições a mais é um problema para os jogadores. Aumentar o ano, pô. 700 dias um ano só, em vez de ser... Exatamente, aumenta o ano e vai ter mais data. É isso. Mas fazer uma pergunta, só é curiosidade mesmo, não é nem análise. É porque eu me pergunto, né? Tantos jogos do Campeonato Português sem público. Você acha... da sua vivência de jogador lá atrás, passando depois a televisão e comentador e tudo mais, tem alguma solução para esse campeonato ganhar mais força? É óbvio que tem solução, mas eu estou querendo falar no dia, assim, com a construção de caminho. Ou você acha que não tem como porque o país não tem muita economia e... Começar pelo princípio. A qualidade dos estádios não é famosa, a qualidade do espetáculo não é famosa, na maior parte dos casos, não pela qualidade dos jogadores ou dos treinadores, é o contexto que se cria, não é famoso muitas vezes, às vezes a qualidade dos relevados, a questão do preço dos bilhetes também é importante, e nós temos muitos clubes para o número de pessoas que temos, nós somos poucos. Agora somos mais que temos mais estrangeiros, mas mesmo assim somos poucos, e, portanto, e como há em Portugal muita concentração nos 3 grandes, sobra pouco para os outros, porque quando tu vês que vai o Porto, o Benfica e o Sporting, quando vão a esses campos eles enchem. Portanto, o problema é um problema da estrutura do país. Eu vi há pouco tempo, eu não sei se é verdade ou não, e agora não me lembro, de um clube alemão, eu não sei se não era possível fazer os bilhetes, entradas gratuitas. Eu vi isso.
Eu vi isso. Eu vi uma coisa assim também. Não, ele foi na Alemanha, foi na Alemanha. É, na Alemanha, Qual assim. é o clube? Não é o Eintracht, não é nenhum Não, desses. foi um clube pequeno que fez uma coisa que o bilhete era grátis. Bilhetes grátis. E as pessoas se retroalimentavam ali uma coisa. Sim, e portanto, o que é que vendiam mais? Já uma dimensão diferente da Alemanha, que é a questão dos patrocínios, de patrocinadores para os jogos, equipamentos, merchandising, os bares. Exato. Então, um bocadinho até Atraía, dos bares que acontece em Portugal, ter álcool, não ter álcool. Talvez encontrar outra fonte de receita, porque se calhar tu estás a pagar, mesmo que seja 10 euros ou 20 euros para ir ver um jogo. E se vão uma família, vão pai, mãe e filho, que não seja só, se querem ver um jogo de futebol. Às vezes na própria cidade pequena pode ser uma atração. Pode ser, porque na verdade quando escancaram as portas, as pessoas até vão, quando há um tipo de... Mas não sei, eu acredito que seja, mas não, eu acho que nós nunca vamos conseguir chegar ao que tem a Espanha. Eu digo, ao que tem... ninguém me perguntou, mas eu tenho uma opinião formada sobre isso. Com licença. Você quer que eu faça a pergunta para você? Agora eu digo o seguinte, tanta criança, hoje eu amo futebol, meu pai desde pequeno me levava para ver o jogo, ia ao estádio. Criar esse hábito, jogo lá na, sei lá, Vila da Feira. As escolas vão ter oferta do bilhete. Eles até fazem, mas eu acho que fazem, mas não é suficiente. Para já. Aí vai o pai, leva a criança. Não, mas o que ele falou é verdade, a quantidade de público também... Por exemplo, eu estava impacta. Da Liga 3, vi alguns jogos, até por causa do meu filho, e eu via o estádio, por exemplo, no Vitória de Setúbal, o estádio era muito grande, levava muita gente. Era muito grande o estádio. O Varzinho leva muita gente, o Leixões leva muita gente atrás. Há clubes que ainda têm isso. Ainda tem essa tradição. Mas há muitos clubes que não têm essa franja, mas ainda assim, por exemplo, o Gil Vicente tem um estádio dimensionado à sua dimensão, vá. É bom, tem condições e é pequeno. E é daquilo que Portugal precisa mais. Acolhedor, é um estádio. Sim, mas nós somos um país pobre, temos políticos que acham que nós temos um país rico, mas não temos, é ilusão. É pura ilusão. E então era preciso adaptar à realidade do país, mas os clubes também estão com pouco dinheiro. Agora, fala aí. Não, fala, começou. Não, agora estamos falando não vai falar do Vasco, não. Não vou falar do Vasco, não. Vou falar que ele falou, meu filho, como é que é ser pai de jogador? É uma desgraça. É um sofrimento. Como é que é ser... É sofrimento, eu não achei que isso... Como é que é o nome do teu filho? Lourenço. O Lourenço está no Leixões, né? É verdade. Uma guerra. E essa é defesa, né? É, defesa central. E aí, você vai ver os jogos, como é que é? Vejo quase todos, porque ele está no norte, eu estou cá em baixo, e eu sofro bastante a ver os jogos. Ele sabe, e eu digo-lhe na maior parte das vezes que eu gravo. Portanto, os jogos são transmitidos, quase todos, este da taça não foi, e eu vejo depois. Mas mesmo depois consumo. Medicado? Não. Se for ao vivo, se calhar tenho que ter assim uma bombita só para aliviar a tensão. Mas mesmo o jogo, depois de acontecer, aqui eu também tenho ali uns momentos em que estou um bocado ansioso. Mas já falei com colegas meus que já passaram por isto. E que disseram, isso depois passa, quando eles tiverem pai 30 anos. Que de 30 anos joga mais que o pai? Ou? É diferente. É diferente. Ele teve que fazer um percurso diferente, porque eu comecei Belenenses, Benfica, e depois subi logo a cena Benfica, depois Porto, mas sempre na primeira liga. Ele teve que fazer um percurso diferente, porque ele fez formação no Benfica, depois saiu, foi para o Vitória de Setúbal, entrou a jogar no Vitória de Setúbal, depois quando era júnior na equipe principal, mas o Vitória tinha caído para a Liga 3, portanto ele começa na Liga 3, depois outra vez por problemas de secretaria o Vitória vai para o Campeonato de Portugal, portanto ele faz o Campeonato de Portugal. Época passada assina pelo Leixões, mas é emprestado ao Varzim na Liga 3, volta a jogar na Liga 3, correu bastante bem individualmente, eles infelizmente por pouco não conseguiram subir, e este ano voltou então ao Leixões, que ele estava emprestado, e individualmente tem corrido bem, ele tem jogado com um bom nível, tem jogado muito, que é o mais importante, é jogar muito, os miúdos, todos os jogadores, mas os miúdos têm que jogar, porque se não jogarem, não evoluem. Claro. E aí você falou há pouco atrás aí que é importante que exista um ex-jogador perto, além do treinador, um ex-jogador. Sim. No caso, você... Pode ser demais. O pai do jogador. Você jogou, como é que é essa relação com o Lourenço? Como é que é esse papo que você tem com ele? Muito... Passa o pano, diz você não joga nada, aprende a jogar. Eu não sou de passar o pano só no carro. Eu não sou de passar o pano, quer dizer, agora estou mais calmo, também estou mais velho. Menos novo. E tenho uma comunidade de amigos, tenho muitos psicólogos
como amigos. E aquilo às vezes é bom, as conversas. Comitê é uma junta. Uma junta médica. Imagina um homem, uma junta médica de psicólogo. E então uma das coisas que houve um dos psicólogos que me disse, porque eu tinha a mania, eu via o jogo, como faço o meu trabalho. Eu via o jogo do meu filho como o meu trabalho. E chegava e dizia, olha, isto não está bem, isto não está bem, isto não está bem. Na lista das compras, isto podia ter feito assim. E há um deles que me disse, olha, tu não podes fazer isso. Então, mas não podes. Tens que escolher uma. Uma não consigo. E a linha A. Duas, mais nada. E portanto é isso que eu faço. Eu seleciono algumas coisas que eu vejo. Como faço o meu trabalho? O que é que no posicionamento, o que é que eu podia ter feito? No ataque à bola, quais são os aspectos do jogo que pode melhorar ou não melhorar? E digo-lhe, ou mando filme com o telefone, uma coisa qualquer. Olha, neste aqui o que é que achas que podias fazer? Ou estiveste bem? Quando está bem, está tudo bem. E vai sendo assim, devagarinho. Também há uma coisa que eu lhe digo sempre, mas já digo há muito tempo e digo a todos, porque eu talvez tenho outros pais que têm os filhos que querem ser jogadores, que é, isto é tudo muito bonito, de eu te dizer, olha, acho que devias fazer assim, ou o outro a dizer, mas tu tens que fazer aquilo que o teu treinador quer. Claro. Porque se eu te disser, olha, ali faz contenção, mas se o teu treinador não quiser, se o treinador quer que tu vais sempre com tudo, claro, tu tens que fazer o que o treinador manda, porque ele é que te vai pôr a jogar ou não. Exatamente. Tu jogas de acordo com as indicações do teu treinador. O resto é o resto, porque quem sabe daquilo na verdade são os treinadores. E vocês se falam antes dos jogos ou depois? Não, como é que é? Nos jogos só lhe mando uma mensagem a dizer Desejar boa sorte, assim, aquela coisa. sim, boa sorte não é para ele estar concentrado, para não andar em confusões e para se divertir e desfrutar, que é uma coisa que eu não fiz. Aquilo para mim era tão sério, tão ganhar, tão que eu hoje se me perguntas se eu desfrutei, não. Mas era uma característica sua ou do minha sua? Minha, em tudo. Ou seja, a coisa passa e eu não vivi a coisa. Porque eu estou sempre preocupado com amanhã e não vivo o presente. E eu não desfrutei o suficiente, não me diverti. Diverti-me, mas não foi o suficiente. E portanto sente falta disso? Tenho essa preocupação, sim. Que o desfrutar, divertir-me. Eu joguei com... E estava a ver aqui o vosso podcast e estavam a falar no Valdo, falavam no Mozart e no Ricardo. E eu assim, poxa, eu joguei com estes gajos e eu não dei valor a isso. Aquilo era uma coisa, está aqui, pronto, estás aqui. Hoje você está dando valor, está aqui com a gente, então. Sim. Joguei com o Amaral, com o Edilson, joguei com o Valdir. Sei lá, com os Fardes, com o Rui Costa, com tantos, né? Prodome. E na altura, era o Prodome, era o meu guarda-redes. Mas punha a pensar, joguei contra o Cafu, empatei 7-0. Jogou em grandes estádios. Sim. E pensei, poxa, não desfrutei o suficiente. Acha que passou tudo muito rápido? É. O que você faria diferente se pudesse... se eu soubesse o que sei hoje, já hoje sei muito mais de treino e de nutrição do que sabia. Mas tinha desfrutado mais. Era isso. Desfrutado mais, tentado escolher melhor as pessoas que estavam à minha volta no sentido de gerir a minha carreira e ser melhor pessoa também. Ser melhor, eu era muito chato. Ficou algum amigo? Ficaram. Que até, digo, é lógico que amizades ficam. Eu digo mas aquele mais amigo próximo, mesmo, próximo. Eu recuperei alguns amigos que foram meus colegas na formação do Belenenses, porque depois eu desapareci, né, para jogar. Nós temos um grupo que janta uma vez por mês, ou 2 em 2 meses. Recuperei esses amigos. Tenho uns que mantenho, tenho novos amigos do futebol. Tenho o Bruno Caires, que jogou comigo no Benfica, que se mantém, o Rogério Matias, que vou falando, com alguma realidade, mas assim mais próximos. Uma Med, e depois nós estamos, por exemplo, imagina, eu não falava com o Valdo há não sei quanto tempo, encontrei o Valdo, foi como se estivesse no balneário, como se tivéssemos estado na semana anterior, mas não tenho muitos amigos, porque eu também ando sempre a correr de um lado para o outro, não tenho amigos no sentido de estar muitas vezes, até porque estes amigos depois pressupõem que tens almoçaradas e tu andas em almoçaradas todos os dias, não dá. Depois vais alguém ter tem que trabalhar. Não é treinar e fechar a boca, porque senão começa E o futebol hoje para ti? Ainda joga futebol por aí? Não dá, não consigo. Mas já há muitos anos. Eu quando estava a deixar de jogar ainda tentei ver se conseguia. E o médico que me operava disse, Pedro, ou fazes uma nova plastia, e portanto no teu caso, como esse joelho já é uma reconstrução e tu já não tens meniscos, já tens a cartilagem afetada, já tens o rotuliano, é uma recuperação que pode demorar 9 meses ou 1 ano. Portanto, eu tinha 30 anos, tinha acabado o contrato e eu andava a tentar brincar e doía-me, ficava-me sempre a doer e inchava-me o joelho. Ele disse, olha, então tens que parar, porque senão tu vais rebentar o joelho todo e depois nem com a operação lá vais.
E foi o que eu fiz. Deixei de jogar até com amigos, não consigo, sempre gostava de jogar pádel, que é o desporto da moda, mas não dá porque tem mudanças de direção e travagens e não é bom. Eu consigo correr um jogging a meia hora, correr, não corro, portanto faço caminhadas, bicicleta, ginásio, com frequência, todos os dias. Hoje não fui que vim aqui. Muito obrigado. Se eu soubesse, devia ter subido a escada a pé. Vou descer de elevador e vou subir e depois vou. E pronto, e tenho mazelas na coluna, no joelho, mas no ombro, é tipo com dor. Mas estou bem. E esse novo, não é novo, né? Quanto tempo você está na televisão? Eu estou há 17, 18 anos. Já 18 anos, eu né? Comecei na Sport TV com 32, saí da Sport TV em março deste ano, fui para a SIC. É um conceito diferente, porque na Sport TV é um canal de desporto, a SIC é um canal generalista. Na Sport TV eu fazia jogos, analisava jogos, antes dos jogos, depois dos jogos. O objetivo era aqui é mais uma... nós falamos da conjuntura. Só falamos dos jogos verdadeiramente na antevisão ou rescaldo nos jogos grandes, que isso é curto. De resto é falar dos casos. Mas tem algum plano novo, algum projeto? Ou pretende ficar talvez aí? Possa. Eu, entretanto, voltei a ser convidado para fazer rádio, que eu já tinha feito para a Renascença. Faço agora jogos para a Antena 1. A rádio tem uma magia extraordinária. Vou fazer hoje o jogo do Newcastle Benfica. Já fiz, este é o 5º jogo talvez, fiz o Benfica Carabao Liga dos Campeões, Chelsea Benfica, fiz 2 jogos da Hungria de Portugal, vou fazer agora este. Assim, pouquinho também, porque uma das coisas que eu na Sport TV era a continuação da minha carreira de jogador, ou seja, não havia feriados, fins de semana também é onde é os jogos, claro. E eu estava muito saturado em termos familiares, era muito difícil estar a trabalhar. O meu filho dizer, a que horas é que vem? Já vai estar a dormir. E acabava o jogo, ainda ficava lá naquela... Mas acabava tarde, ele deita-se às 9 da noite. Claro. E então eu quase nunca... Eu tinha fins de semana, mas para ter um fim de semana tinha que pedir. Avisar, olha, daqui a 15 dias, naquele fim de semana não estou cá. Mas depois já não dava para fazer aquilo com os amigos, às vezes acontece. Estamos aqui à quinta-feira, olha, vamos passar o fim de semana ali. Já não posso. Já aceitei o trabalho, já não posso fazer isso. Continuava com a vida de jogador. Era, e então esse foi o maior motivo que me levou a ter uma vida diferente. Conceito diferente, requer uma habituação também, e este desafio da Antena 1 é mais no sentido de complementar um bocadinho a falta do filho, né? Do filho, que é o jogo. O jogo. E agora o Pedro, quando vive esses momentos pós-futebol, vive da maneira... vive estando ali, aproveitando, ou também está passando tudo muito rápido? Também passa rápido, eu não tenho emenda. Então daqui a 10 anos a gente vai assim, pô, naquela época... Eu já estou já assim. A minha mulher chama-me a atenção várias vezes sobre isso, para eu desfrutar do que tenho, mas eu tenho muita dificuldade em desfrutar da vida que consegui ter. Pronto, na verdade eu sou um privilegiado, mas eu agora reconheço isso, mas no meu dia-a-dia não. De corrida, vai levar o miúdo, vai para o treino, vai para a coisa, vai para o trabalho, e chega e faz, e pum, passou mais um dia, o próximo. Depois tenho uma folha, o que é que tenho de fazer? Segunda, terça, quarta, quinta, olha, sexta, organizado. E pronto, isto é tudo assim. Mas é um defeito que eu não sei se... Tenho 51, não sei se vou conseguir lá chegar, mas já desfruto mais, a influência da minha mulher, do que aquilo que fazia. Mas ainda vou precisar de mais uns anos. Quantos anos casado? Casado não temos muitos, nós casámos na pandemia. Amigar de fé casado ver se eu não me engano, deve ser, estamos em 25, uns 13 anos. 13 anos, sim. Porque eu já estou com a minha mulher. Pronto, estamos chegando no horário. Infelizmente. Eu tenho que preparar para almoçar, para ir para a SIC. É uma das coisas que está anotada no papel. Eu tenho que ir para a SIC. Eu tenho que ir para a SIC. E pronto, considerações finais, eu acho que a gente fez aqui. Você já falou do conselho para os jovens desfrutar, né? E aprender. Mas uma curiosidade, o que eu ia perguntar e passou. O teu filho te ouve ou acha que você está ultrapassado? Como todos os filhos? Não. Acho que os meus filhos nunca tiveram bem a noção do que eu era enquanto jogador. Eles não viram enquanto comentador. Quantos filhos são? 4? Tenho 4. 3 numa primeira relação e tenho agora um com 10 anos. Então, do primeiro casamento tenho 2 meninas, 2 miúdas, já grandes, e o rapaz, e tenho agora um rapaz. E eu acho que eles só começaram a ter essa noção mais até pelos amigos.
porque eu de facto consegui na minha carreira ter uma projeção grande e fazia grandes jogos e no meio eu era reconhecido como sendo uma pessoa válida, bastante, e para os meus filhos eles achavam sempre, é o pai, né? É conversa do meu pai. E depois, com este novo agora é diferente, que os miúdos veem tudo e às vezes na escola, pronto, reconhecem. Mas o mais velho ouve os conselhos? Ou ele... Ouve, e foi ouvindo no sentido de dizer sempre, e aquilo é um conselho que eu também queria deixar aqui, que às vezes os miúdos e os pais, o que é preciso, eles têm que ter uma noção, se tiverem esta noção é menos difícil, que é, em 100 há 2 que vão conseguir, se calhar estou a ser simpático, fazer carreira como jogador de futebol, é muito difícil, e não tem a ver com a sorte, com as cunhas, o talento é importante, mas é o trabalho. Hoje em dia, se eles não forem fortes fisicamente, e eu tenho discussões, às vezes desisto da questão do físico, se tu não tiveres uma condição física extraordinária, tu podes ter muito talento, nem entras no jogo, não tocas na bola, quando andas a voar no meio dos outros, exceto casos fenomenais, mas a maior parte não são assim. Portanto é isso, é alimentar bem, descansar bem e treinar sempre muito e bem, como se fosse o último treino. Se eles fizerem estas 3 coisas, podem ser um dos 2. Se não fizerem alguma destas, têm muito poucas hipóteses. E eu ando sempre um bocadinho, no fim de dizer, aproveita para descansa bem, hidrata, alimenta-te bem, treina, que já a questão do PT que tens nada a fazer, é um bocadinho, se bem que ele já tem isso, tipo máquina, mas não custa lembrar. Uma última pergunta. Acadêmica, Santa Clara, Belenense, Vitória, Porto e Benfica. Onde ficou o coração? Não tenho coração para essa questão. Tenho sítios onde fui mais feliz. Eu fui bem tratado em todo lado. Eu não fui feliz em Coimbra porque tive 2 lesões no joelho. Foi a minha despedida, portanto, e é por isso que eu conheci pessoas fantásticas. Nos Açores também conheci pessoas fantásticas e nós descemos de divisão e não foi bom para mim. Em Setúbal vivi momentos únicos, em Belém também. No Porto fui muito bem tratado, mas mesmo muito bem tratado no Porto, mas o treinador tinha muitos laterais esquerdos, Fernando Mendes, Kennedy, Rui Jorge, ainda jogava o Paulinho Santos e não consegui. Também devia ter integrado melhor, hoje reconheço isso, se calhar. E eu acabo por no Benfica ter mais tempo, tenho uma simpatia diferente para o Benfica, mas eu não tenho, até porque eu quando era pequeno, até aos 15 anos era adepto do Sporting. Portanto, já viste a mistura que é. Eu era adepto do Sporting, porque a família do meu pai era todo do Sporting. Eu fui jogar para o Benfica e acabou. O maior inimigo do Benfica na formação é o Sporting, e portanto Benfica. Depois se sai do Benfica eu vou para o Porto, e no Porto sou tratado muito bem. Ok, não jogava, mas isso era porque o treinador não me metia a jogar, e portanto eu não tenho essa questão, mas não se pode mudar de clube. Oi? Então, podes mudar de mulher, também podes mudar de clube. Pode mudar de marido, pode mudar de marido. Sim, pode mudar de tudo. E portanto não tenho essa paixão. Há a malta que dizia a paixão do futebol. Eu não tenho essa paixão. O futebol para mim é trabalho. E sempre foi. O futebol que eu gostava era o futebol de rua. Porque aí, que não há mais. Que não é obrigação. Ok, perdes, ficas chateado e chamas nomes, mas não há aquela de perdes e não dormes, ou vais descer de divisão, ou ficas sem clube, ou não recebes o ordenado. Não há isso, na rua não há isso. Esse era o futebol que eu era apaixonado. O outro era o meu trabalho. Que era o verdadeiro desfrutar, né? Sim, aí é que eu desfrutava. Depois é trabalho. E agora é trabalho também. É isso aí. Claro que quero. O Benfica vai jogar com o Newcastle, eu quero que o Benfica ganhe, obviamente, mas se não ganhar, pronto. Não ganhou. Amanhã também quer que o Sporting ganhe o Marseille, se não ganhar. Paciência. É a vida que segue. E que sigas desfrutando dessa vida. Não é? E obrigado por teres vindo aqui. Obrigado, eu gostei muito. Muito obrigado mesmo. E pronto, vamos ficar por aqui. Infelizmente ele tem que ir embora, né? Está anotado no papel. O Pedro é mais um amigo da família. Sim, com certeza. Agora já assistia, né? A gente já tinha visto alguns vídeos, algumas coisas. Agora vai se ver. E com certeza não vamos perder contato, vamos estar sempre conversando, fazendo depois, tudo. Quando eu, para o ano, se eu já desfrutar melhor, eu venho cá. E quem está aí, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. É isso aí, Olha gente. aí, viu? Não, e se inscreva também, que é muito importante pra gente. A gente está Estamos subindo. Estamos com graças a você que está aí. Estamos com os números muito bons, mas ainda temos muito ainda o que crescer. E pronto, mais uma vez, Pedro, te agradecer por ter vindo, por ter dado essa moral, como a gente fala lá no Brasil, pra gente. E pronto, vamos embora. Espero que vocês tenham gostado. Espero que algumas dicas aqui sirva, né, para os seus filhos, para vocês que estão começando no futebol.
paz, né? Lembrando que é uma coisa só e uma linha só. Não falem demais. Tira a pressão. É isso. É isso, obrigado, Forte abraço. Logo, logo Valeu, a gente vai Pedro. estar com outra Obrigado. pessoa. Obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado mesmo. Abraço.